Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aqueles que puderem, dependendo do horário que estejam vendo esse vídeo. Meu nome é Juscelio Silva. Eu estou aqui para apresentar a segunda aula de revisão para a prova da Guarda Municipal de São Gonçalo. Como eu disse no primeiro vídeo, foi uma demanda trazida pelo meu irmão, que pretende fazer. Eu sou advogado, sou empregado da iniciativa privada, né, de uma multinacional. Dou aula, um curso preparatório para advogados da Marinha. E aí ele me pediu para ajudá-lo nessa empreitada e, se fosse possível, colocar no YouTube, ele baixa e assiste essas questões. E eu falei, então vai para todo mundo. Ele falou, pode ir, vai para todo mundo. Então, ou seja, é algo que eu estou fazendo para o meu irmão e vai servir para você. Por que direito penal? Porque ele sentiu mais necessidade em direito penal. Eu vou tentar bater todo o conteúdo. Eu vi que a sua prova está marcada para 16/8. Porém, eu li no jornal que 16/8 vai ser emitido cartão. Logo, é bem provável que essa data seja postergada, vai ser suspensa, vai ser jogada lá para frente. Então, você tem que tomar isso como um benefício, não pensar de forma negativa, ficar desanimado porque o concurso não aconteceu. Só vai acontecer o ano que vem, não interessa, não pare. Não pare, saia na frente, tá certo? Bom, e a forma como eu vi para poder fazê-lo estudar foi de revisão de questões. Por quê? Porque ele já vinha se preparando e eu, dentro das questões, eu vou trabalhar os institutos que vão surgindo, tá certo? Outra coisa, eu queria deixar claro aqui para vocês, você tem que estar com o código na mão, né? Baixa lá no Planalto, bota no seu computador, por quê? Porque você lendo, muitas vezes você vai pegar para ler, quando você chegar lá no final da página, você já esqueceu tudo que leu lá em cima. Se você estiver lendo, fazendo questão, você está focado para responder aquilo. E se você vai responder uma questão, mesmo que você saiba a resposta, você marca e vai lá no código ver sobre aquele conteúdo lá tudo o que está falando, tá certo? Exaure aquele assunto, mesmo você já tendo respondido, porque ele vai renovar, vai vir outras questões e você já vai se ligar. Então, quando mal você se deparar, você já leu o código todo. Só fazendo questões, fazendo revisões, demora mais, demora, mas fixa muito melhor. Esse é um toque que eu dou para você. Lembrando, o ordenamento jurídico ele é um todo, né? Apenas é separado por ramificações, né, penal, civil, constitucional, administrativo, para facilitar o teu estudo, tá certo? Vamos começar agora com as questões que eu separei. A primeira questão, que é da sua banca, Selecom, ela trata Prefeitura de Boa Vista, Guarda Civil, que a gente chama de Guarda Municipal. Érica conduz investigação no concernente a crime que é capturado em mais de uma lei formal. Ou seja, um crime, duas leis. Com dificuldade de definir a lei aplicável, estabelece que, no caso investigado, deveria ser aplicado o princípio da... Olha, aqui ele quer o princípio da especialidade. Constitucionalidade, nem de perto, não tem nem isso. Individualidade, também não. Temporalidade, também não. Aqui a especialidade, aí eu vou pedir um parênteses, como eu falei, o Instituto vai surgindo e eu vou explicando. Especialidade. Você vai aprender melhor com exemplos, tá? A lei especial, ela derroga a lei geral. Calma, não sei o que é derroga. Derrogar, ela não extirpa toda a lei. Abrogar toda a lei. Por favor, não grave isso. Apenas para ilustrar porque é o que o Instituto diz, tá certo? Então, a lei especial derroga a lei geral. Ela prevalece em relação à lei geral. A lei geral pode ser até aplicada também, porém, ela não pode se contrapor à especial. E eu vou te dar um exemplo aqui.
Você já ouviu falar no crime de contrabando, 334A, certo? O que é o crime de contrabando? É tirar de um país e passar para dentro do país uma mercadoria, para dentro do Brasil, tá certo? Essa mercadoria, ela é ilegal no país. Mas se essa, aí ele comete o crime de contrabando. Mas se essa mercadoria for droga, você vai aplicar o Código Penal ou vai aplicar a lei de drogas? 11.343. Qual? Você vai aplicar a lei de droga. Está aí, você está utilizando o princípio da especialidade para aplicar um fato, decidir que norma vai aplicar. Como é droga que está entrando no país de forma ilegal, vai aplicar a lei especial. Um outro exemplo dentro do próprio Código Penal para ilustrar melhor também. Homicídio. 121, matar alguém de 6 a 20 anos. 123, infanticídio, 2 a 6 anos, certo? Homicídio, matar alguém. Infanticídio não é matar alguém? Não é matar um bebê? Só que a mamãe, e única mamãe, em estado puerperal significa que ela está com um abalo psicológico, tá certo? Eu vou explicar assim por alto que tem várias explicações para estado puerperal, inclusive o período também não se sabe ao certo qual período é exato que é, porque é durante o parto ou logo após. Esse logo após não tem uma definição, tá certo? Estado puerperal. Ela está com abalo psicológico. E aí, ela matou alguém, não matou? Mas é de 2 a 6 anos. Você vai aplicar o quê? O homicídio de 6 a 20 ou você vai aplicar o infanticídio de 2 a 6? Nesse caso, para um fato que é matar alguém, você vai aplicar o infanticídio. Por quê? Por causa da situação da mamãe. Isso é especialidade também, ok? Tranquilo? Vamos lá. Lembrando, ó, Guarda Municipal de Boa Vista, caindo esse conteúdo, mais Guarda Municipal de Boa Vista de 2020. De todo o conteúdo do código, se eu tiver que gravar um que vai cair, ponto final, é esse que eu vou falar nessa aula e na aula que vem. Sobre toda essa parte aqui do edital, ó, que vai de aplicação da lei penal até conflito aparente de normas penais. Tá certo? Nós vamos falar nessa aula e na próxima. Estou dividindo em 2 blocos. Pegasus é condenado pela prática de crime previsto em lei a 15 anos de reclusão, tendo a decisão judicial transitado em julgado. Transitou em julgado a decisão. Após 2 anos de cumprimento da pena, surge lei nova que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pegasus. Nesse caso, segundo os comandos normativos do Código Penal, a lei aqui é o seguinte, ele está tratando da abolício crimes, abolição do crime. Extirpa aquela conduta, aquele fato do ordenamento jurídico como crime, deixa de estar tipificado. No nosso entender, em direito penal, a gente vai dizer que o fato é atípico. Toda vez que você lê o que é fato atípico é aquele que não é considerado crime para o nosso ordenamento jurídico. O mero ilícito civil não é um fato típico, ele é atípico para o direito penal. Beleza? Tranquilo? E a outra forma de você abolir o crime, você extirpa e ela retroage. Ela retroage, seja no inquérito policial, abriu uma portaria, o delegado abriu uma portaria para investigar fulano de tal, certo? Se sair uma nova lei dizendo que aquele crime não é mais considerado, que aquele fato não é mais considerado crime, acabou o inquérito, tá certo? Ele está sendo processado, ou seja, saiu do inquérito, foi para o Ministério Público, o Ministério Público ofereceu denúncia, está no decorrer do processo. Também, se sair uma nova lei dizendo que aquele fato não é crime, já era, cai o processo. Se ele estiver cumprindo pena, a mesma coisa, tem que ser solto imediatamente. Tá certo? Salvo se ele estiver respondendo por outros crimes, né? Também tem isso, cuidado com as perguntas.
Mas, sobre esse fato, sobre esse crime específico, se aboliu, ele tem que ser solto imediatamente. Ainda que tenha transitado, porque a jogada aqui, ó, é se transitou em julgado. Como a gente aprende que transitou em julgado lá em processo penal, não tem, a sentença ela passa a ser imutável, tem as suas exceções aí. E essa não entrar no que diz respeito ao processo penal, mas a abolício crimes, ela retroage até o fato que o apenado está respondendo e é extirpado, ele tem que ser solto. Assim também o é na novasso legis in melius, nova lei que vem para melhorar. Então, se ele pegou uma pena de 4 anos, o crime era de 2 a 5 anos, ele pegou 4 anos. Se sair uma nova lei dizendo que aquele fato, que continua sendo um crime, mas passa a ter uma pena de 1 a 3 anos, ele vai ser aplicada a ele essa norma de 1 a 3 anos, essa pena de 1 a 3 anos. Se ele já cumpriu 3 anos, um abraço. Está solto. Beleza? Então vamos para a resposta aqui, ó. Não retroagirá pelo efeito permanente da decisão. Não, esse efeito permanente aqui que ele está querendo dizer é justamente o que eu falei do trânsito em julgado. Beleza? Retroagirá para beneficiar o réu. Essa é a nossa resposta. Tá certo? É a letra B de bola. E aí nós vamos para... Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos seguir? A hora de errar é aqui, hein? Vamos lá, terceira questão. Selecon também, boa via, ou seja, 3 questões já desse assunto, que envolve todo aquele conteúdo lá do edital, na prova. Por isso que eu estou falando, na sua prova, com certeza vai cair uma questão sobre o que a gente está falando hoje e o que a gente vai falar na próxima aula. Esquimó é acusado de cometer crime ocorrido em aeronave que realizava voo internacional. Nos termos do Código Penal, é considerada extensão do território para fins de aplicação da lei brasileira? Então, olha só, Esquimó está lá, é acusado de cometer crime ocorrido em aeronave que realizava voo internacional. E não diz se a aeronave é nossa ou não, né? Nos termos do Código Penal brasileiro, é considerada a extensão do nosso território. Isso aqui ele está cobrando lá do artigo 5º ao 7º, tá certo? E aí vem aqui, ó, aeronaves estrangeiras em voo onde estiverem. Ele está pedindo para que seja marcada na seguinte situação. É o que eu vou dirimir aqui com os institutos. Aeronaves que estão a serviço do país são militares ou crimes praticados contra a União, contra a administração pública em geral. Onde quer essas aeronaves estejam, vai aplicar a lei brasileira. Se tiver serviço da União, se tiver serviço de um Estado, se for militar, onde quer que elas estejam, pode sobrevoar qualquer zona internacional, vai aplicar a lei brasileira. Ao contrário também, se é uma aeronave estrangeira, está a serviço do seu país, é militar inclusive, se estiver sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, aplica a lei deles lá também, tá certo? Porém, se for aeronave civil, se for uma aeronave privada, mercante, aí é outro papo. Porque se tiver em zona internacional, aplica a nossa lei por causa da bandeira. Mas se tiver sob espaço aéreo estrangeiro, princípio da territorialidade. Tem para a gente, tem para eles também. Princípio da territorialidade. Está no nosso território, é a nossa lei. O Código Penal, aí eu quero que você preste muita atenção para você gravar. O Código Penal, ele aderiu à territorialidade mitigada. Por quê? Porque nós temos exceções, e uma dessas exceções é uma aeronave que está a serviço do seu país, vamos supor a aeronave francesa, vem aqui, sobrevoa o nosso território
e comete um crime, há um crime dentro dessa aeronave. Ou embarcação que estiver aqui a 12 milhas, né, na área marítima, comete um crime na embarcação. É a lei francesa que vai ser aplicada. Por quê? Porque está a serviço do país, embora esteja no nosso território. Beleza? Então, aeronaves estrangeiras em voo onde estiverem. Não. Então, a aeronave francesa está lá voando no Paquistão, acontece um crime, aplica a lei brasileira? Não tem nada a ver. A aeronave brasileira em voo no espaço aéreo nacional. Ridículo, porque é óbvio, né? Desculpe o termo, mas é óbvio que uma aeronave nossa, dentro do nosso território, vai aplicar a nossa lei. E a resposta é a letra B, está correta. Aeronaves estrangeiras pousadas em aeroportos internacionais, mesma coisa. É estrangeira, está internacional? O que a gente tem a ver com isso? Nada. Se fosse no nosso aeroporto, é outro papo. Aeronaves brasileiras mercantes, está vendo? Em voo perante espaço aéreo estrangeiro. Lembra que eu falei? Mercante ou privado, né? Se está no espaço aéreo internacional, se está no espaço aéreo de um outro país, aplica a lei daquele país, que é o caso dessa questão aqui, ó, da assertiva. Aeronaves brasileiras mercantes, no caso o código fala ou privadas, em voo perante o espaço aéreo estrangeiro, aplica a lei do estrangeiro, assim como a aeronave francesa civil que estiver voando aqui, Air France, vem, está sobrevoando aqui, comete um crime aqui, dentro da aeronave, sobre o nosso espaço aéreo, qual é a lei que aplica? É a nossa. Agora, se fosse uma aeronave militar, se fosse o avião do Emmanuel Macron, aplicava a lei francesa, mesmo que estivesse sobre o nosso território. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Então, a resposta aqui é letra B de bola. Aeronaves brasileiras que estão no espaço aéreo brasileiro vai aplicar a nossa lei. 4. Guarda Civil, de novo, Niterói, 2019. A aeronave Tropicália é de propriedade da União, lembra que eu falei, né? E está sobrevoando país estrangeiro quando Joesse, passageiro da aeronave, é acusado de cometer crime culposo durante o voo. Nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar, olha, de cara eu já disse lá em cima, é bem da União, está a serviço do país, é militar, é lei brasileira onde quer que se encontre. Tá certo? Isso aí é território por extensão. Beleza? Então, nós temos aí, aplica-se a assertiva A. Aplica-se a lei estrangeira do local de sobrevoo? Não, não adianta, vai aplicar a lei brasileira. A aeronave é considerada extensão, aqui ó, extensão do território nacional brasileiro. Perfeito? E aí, nesse caso, aplica a nossa lei. A tipificação de crimes culposos não se aplica a sobrevoo. Nada a ver uma coisa com a outra. Lembrando que, em regra, o crime é doloso. O Código vai trazer a forma culposa, certo? Diz que é punido pela culpa, né? Caberá ao Estado brasileiro decidir qual lei será aplicada. Não, já tem a nossa definição. Repito, do artigo 5º ao 8º, é preciso que você leia tudo aquilo ali, faça as questões vendo, indo nessa parte do código. É extremamente importante, tá certo? No caso dessa questão aí, ó, artigo 7º, inciso 1º, linha B de bola, tá? Aqui, ó, mais uma, Niterói, olha só, dentro da prova de São Gonçalo, 3 questões, de Boa Vista, 3 questões, Niterói, 2 questões. Detalhe, eu estou falando de um universo de 5 questões no máximo, porque são 20 questões da sua prova, constitucional, administrativo, penal, processo penal. São 20 questões.
No máximo que vai ter são 5 questões de penal. Porque não é possível que ele não dê preferência para constitucional e administrativo. No máximo vai ser igual. 5 questões, cara. De cara, Niterói já teve 2. Boa Vista, 3 sobre esse assunto. Por isso que eu te falo. Eu aponto esse assunto como de cara ter uma questão. Tá certo? Já é coisa pra caramba, hein, para concurso. Patuscada foi preso em flagrante, por cada nome, processado e sentenciado pelo cometimento de determinado crime. No curso da execução da pena, lembrando, ele está cumprindo pena. No curso da execução da pena, surgiu a Lei X, que deixou de considerar como crime a conduta que redundou na sua condenação. Lembra que eu falei lá em cima? Nesse caso, de acordo com as normas da parte geral do Código Penal, ocorreu a abolício crimes. Uma tradução mais que ao pé da letra aí é abolição do crime. Abolício crime. E ela retroage? Ela vai incidir? Vai, porque aquele fato que ele cometeu lá atrás deixou de ser considerado crime. Como vem melhorar a situação, como simplesmente não vai haver crime, ele vai ter que ser solto imediatamente. Aquilo que era aquele fato típico deixou de ser fato típico, passou a ser atípico. Aquilo ali não é relevante para o direito penal. Beleza? É isso que a lei veio dizer, ó. Aquele fato lá não é mais crime, está extirpado. Tá certo? Adultério. Adultério deixou de ser crime. Beleza? Então vamos lá. Superação dos fatos, nada a ver. Anistia pessoal, tipificação posterior. Inovação para pior, também não, né? Veio melhorar, abolir um crime. Tá aqui, ó, abolição, letra E, abolição do crime. Tudo bem mastigável ao que eu já falei lá em cima. Questão número 6. Ainda de acordo com o que dispõe o Código Penal, assinale a opção correta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, certo? Tá vendo? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Se lei posterior deixou de considerar crime, abolisse o crime. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença. Errado. Isso aqui é até citação literal, mas eu vou fazer um adendo aqui, tá? Vou fazer um comentáriozinho em relação a isso aqui, tá vendo? Cessar os efeitos civis. Não. Ela cessa os efeitos penais. A abolício crime, ela é extinção de punibilidade. Está lá no artigo 107. Tá? Extinção de punibilidade. A retroação da lei está no artigo 2º. Então, assim, os efeitos civis é uma condenação por dano moral, por exemplo, que o sujeito é obrigado a pagar a vítima. Isso normalmente vem o mínimo na decisão penal, porque depois ele pode fazer uma ação para pedir uma reparação maior, dá o nome de ex-delito, uma ação civil ex-delito, né, indenizatória, e esses efeitos civis não cessam, tá certo? Ainda que o crime tenha deixado de ser, que aquele fato tenha deixado de ser crime. Agora, efeitos penais da condenação. Medida de segurança. Por favor, muita atenção agora. Multa. A multa, ela é efeito penal. Logo, a multa, ó, é extirpada. O sujeito não vai ter que pagar essa multa. Beleza? Tranquilo? Se for uma indenização, ou seja, ele foi condenado à multa, foi condenado mínimo indenizatório, essa indenização tem efeito civil. Tanto é que ele pode ir lá e entrar com a ação civil ex-delito. Beleza? Isso você aprende em CPP. Logo, efeitos civis, não. Olha, isso não cai, despenca. Beleza? Nas provas. Então, isso aqui está errado, né? A letra A.
Ele quer, lembrando, ó, que é a correta. Que é aqui, ó, a correta. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu onde se produziu o resultado, mas aí eu ia lendo de acordo com o código, sendo irrelevante o local onde deveria produzir esse resultado. Errado isso aqui, ó. Isso aqui está errado, tá certo? Por quê? A teoria, e aí temos que fazer um parênteses para você se lembrar. O Código Penal, quando se trata de lugar do crime, ele aderiu à teoria da ubiquidade, unidade, mista, tanto faz. Tá certo? Que significa que o crime é cometido, sim, no lugar da ação, da omissão, onde produziu o resultado, deveria esse ser produzido. E aqui está dizendo, sendo irrelevante o local onde deveria produzir-se, errado. Tá certo? Então, nós temos aí, ó, dá uma olhada no artigo 6º, que você vai ver isso aí. Nesse caso, citação literal. A lei excepcional temporária, bom, esse instituto que eu quero falar, a lei excepcional ou temporária, embora tenha decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Se tem uma coisa dentro de todos esses aqui que pode cair, é isso aí. Ainda mais num contexto que a gente vive hoje. Você sabe que se lembra o que é lei excepcional? Você se lembra o que é uma lei temporária? Vou te dar exemplo, que é a melhor forma de te mostrar. Lei excepcional, por favor, não esqueçam disso. Duas coisas que eu quero que vocês não esqueçam. A definição e o fato como a gente vai aplicar aqui em relação aos efeitos dela. Lei excepcional. É proibido agora, nesse contexto, saiu uma lei e diz o seguinte, olha só, é crime apenado com 5 anos sair na rua sem máscara, enquanto durar a pandemia, no período de pandemia. É excepcional. Essa lei é autorrevogável, também, grave isso, é autorrevogável. Por quê? A hora que essa circunstância, a hora que a pandemia acabar, ela sai do ordenamento jurídico, tá certo? Ela perde sua vigência. Perde sua vigência. Beleza? Eu vou chegar lá. Por isso que eu botei essa questão. Lei temporária. Olha, a lei da Copa tinha uma data certa para terminar, dezembro de 2014. Então, a lei temporária ela tem uma data certa para terminar. A lei excepcional, ela só termina quando aquela situação que ela veio regulamentar acabar. Tá certo? Essa é a definição da lei excepcional e temporária. Agora, vamos ver aqui a aplicação dos efeitos dela. Olha só. O crime cometido, tanto no período da excepcional ou da temporária, ele vai ter ultratividade, que é o que a gente chama. Existe alguns, eu não digo requisito, a definição geral de extraatividade. A extraatividade ela se divide em duas, ultratividade e retroatividade. Essa daqui, retroatividade, você já sabe, que a lei abolisse o crime, anovasse leis em médios, ela retroage para beneficiar, beleza? E a ultratividade? É isso. Ela perdeu a vigência, mas ela fica vigorando. Ou seja, o sujeito que cometeu o crime aqui, quando ele cometeu, não foi descoberto. Houve lá na frente e foi descoberto. Fizeram uma sindicância, sei lá, examinaram câmera e viram que aquele sujeito cometeu o crime. Durante aquele período, seja na excepcional ou na temporária, o Ministério Público pode oferecer denúncia. Ele pode ser indiciado também. Beleza? Isso dá o nome de efeito ultrativo. A lei não tem mais vigência,
mas ela é aplicada, tem vigor. Ela é aplicada àquele fato cometido lá, tá certo? Não é pelo fato dela ter atingido seus objetivos, ter saído do ordenamento, que ela deixa de ser aplicada àquele fato específico lá. Nesse caso, não há abolício crime, não há novato legis medios, tá certo? Ela é aplicada, dá o nome de efeito ultrativo, tá certo? Mesmo ela perdendo sua vigência, ela continua sendo aplicada aos fatos cometidos durante aquele período. Beleza? Então, a nossa resposta aqui é a letra C, e a gente vai encontrar no artigo 3º do Código. Vamos para a questão número 7. Aí, caiu na OAB, não exame para ordem. Não se assustem, até mesmo porque, não se iludam, vocês vão disputar com pessoas que são bacharéis em direito, pessoas, advogados. Eu mesmo fiz, em 2001, a prova da Guarda do Rio, passei por questões pessoais, eu não tomei posse. Fiz Guarda Municipal de Niterói, também, não acabei não assumindo, isso foi, também não dei sequência, nem fui na do Rio, nem fui para o exame médico, certo? Mas o que eu quero dizer é que você vai encontrar pessoas que já estudou isso na faculdade, mas olha, aqui, para essas questões, você não está aprendendo a advogar, você não está estudando teorias academicistas, nada disso. Você está aqui para chegar lá na prova e responder as questões. Depois, se você quiser ser meu colega, fizer faculdade de Direito, exame da ordem, beleza, é um degrau e você vai galgar para onde você quiser. Você pode, inclusive, fazer prova para a polícia. Mas o que você tem que ser aqui, como diz o mestre Silvio Mota, professor da Emerge, você está sendo adestrado a responder questões. Tá certo? Muitas das vezes você lê o conteúdo, você vai ler esse conteúdo, e se você parar para falar sobre ele, você não consegue falar uma frase. Te faz uma pergunta, você pode ter lido 5 vezes, você não responde. Como é que você vai aprender a responder? Fazendo. Errando e refazendo, buscando a resposta, sempre, e de cada uma das assertivas. Beleza? Vamos dar continuação. Está acabando, como eu disse para você, eu dividi em 2 blocos. Então, vamos lá. Exame da OAB, né? Código Penal Brasileiro. Quanto ao lugar do crime, de novo, lugar do crime, adotou a teoria mista da ubiquidade. Eu já respondi isso lá em cima, né? É a teoria da ubiquidade, está lá no artigo 6º. Ubiquidade, unidade ou mista. Para tempo do crime, é que você usa a teoria da atividade, que é ação ou omissão. Ou seja, o momento que foi cometido, houve o ato ou a omissão. Isso aí é tempo do crime. Aqui nós estamos falando em lugar do crime. Beleza? Então, a letra A está correta aqui, ó. Quanto ao lugar do crime, adotou a teoria da atividade ou da ação. Não, isso aqui é tempo do crime. Quanto ao tempo do crime, adotou a teoria mista ou da ubiquidade. Também não, isso aqui é lugar do crime. Quanto ao tempo do crime, adotou a teoria do resultado, negativo. A teoria do resultado é a única que não é aceita de jeito nenhum. A teoria da atividade é para o tempo do crime. A teoria da ubiquidade, mista, unidade, é do lugar do crime. Resultado não foi aceito pela nossa doutrina, certo? É o tipo de questão que eu acho pouco provável que caia para você. É simples, mas eu acho pouco provável que caia para você. Porém, não vamos descartar, né? Ó, Ministério Público do Estado, Rio de Janeiro. Vamos lá. Em relação ao tempo do crime, mais uma vez, o Código Penal adotou. Desculpe. O Código Penal adotou a teoria da atividade. Sim, tempo do crime. Tá vendo? Teoria da atividade, pela qual considera-se praticado o delito no momento da conduta, ainda que distinto o momento do resultado, jurídico ou naturalístico.
está correta essa questão aqui. Tá certo? Isso aí a gente vai ver lá no artigo 4º, mas olha só, eu queria falar uma coisa para você, só para não passar em branco, resultado naturalístico. Olha, qual é o resultado natural de homicídio? O resultado natural é a morte da vítima, correto? É isso que ele quer dizer, resultado naturalístico. Então, independe. Para o tempo da ação, para o tempo do crime, é a teoria da atividade, da ação ou omissão, tá certo? Nossa resposta de cara é a letra A, você vai encontrar lá no artigo 4º do Código Penal. A teoria do resultado, pela qual considera-se praticado o delito no momento da ocorrência do resultado, jurídico ou natural. Não, a gente adotou a teoria da atividade. A teoria da ubiquidade, não. A teoria do resultado, também não. Duas teorias, nada disso. Tá certo? Então, frisando, você tem que gravar isso. Teoria da atividade é aplicada ao tempo do crime. Teoria do lugar, melhor dizendo, lugar do crime, teoria da ubiquidade, ou mista. Uns também comentam como unidade, tá? Então, a derradeira e última questão 9. Vamos ver que tem umas coisinhas boas para falar. No tocante à aplicação da lei penal, assinale a afirmativa incorreta, por favor. Por favor, gente. Você errar a questão por não ter um conhecimento ali, chutar errado, por exemplo, você ficar entre duas, com certeza, o momento de ficar entre duas é agora. Lá na prova é para você não ficar entre nenhuma. É uma só e acabou. Desculpa, entre nada. É uma só e acabou. Ficar entre duas significa que você ainda está faltando fazer uma revisão e fixar bem o conteúdo. E você vai fixar bem, no meu caso aqui, fazendo questões. E olha só, quando você for fazer, você errar porque você desconhece é uma coisa, você errar porque você não prestou atenção no comando da questão, aí é a morte. Aí você se mata depois que você fez a prova, que olha que você marcou, você sabia a resposta, numa questão de tensão, tempo, você vai lá e pau, marca de cara que vê porque está correto, mas ele está pedindo errada. Beleza? Vamos ficar atento nisso aí. Sempre que tiver, sobretudo, incorreta, frisa ela lá. Lei penal extrativa, aquela parte que eu falei para vocês, extrativa, ela se divide em ultrativa e retroativa. Então, lei penal extrativa é aquela que produz efeitos fora de seu período de vigência, podendo ser ultrativa ou retroativa. Isso está correto. Acabei de explicar lá em cima. Beleza? Depois, se vocês puderem dar uma olhada no conteúdo. Mais uma coisa. Ao final aqui, eu vou deixar um número para você, se quiser, baixar no Telegram. Tem o grupo lá, Revisão Questões e Revisão Concurso, e eu vou te deixar um número. Você baixa o Telegram e adere a esse Revisão Concurso. Estou trocando as bolas. E se você se interessar, eu te mando o material. Basta você passar uma mensagem, mandar o seu nome, o seu e-mail, que eu te mando esse material que a gente está trabalhando aqui. Tá? Aí fica também melhor para quando você revisar a aula, você ir anotando no próprio material, para quando você, uma véspera de prova, uma semana faltando para a prova, você para tudo, só bate essa revisão das questões com essas anotações que você entender melhor fazer. Tá? Vamos lá. A abolício crimes é causa de extinção da punibilidade. Correto, está no artigo 107. Abolício crime é extinção da punibilidade. A novatio legis in melius é retroativa, sim, salvo quando já houver o trânsito em julgado da decisão condenatória respectiva. Eu já falei isso lá em cima. Ainda que o sujeito esteja cumprindo pena, ou seja, transitou em julgado, ele está dentro da lei de execuções penais, ele está cumprindo pena lá no presídio.
Se a lei nova, Novatio Legis in Melius, lei nova que vem para melhorar, for publicada, entrar em vigor, essa lei vai retroagir e vai pegar o mesmo apenado, o mesmo cara que está cumprindo pena, o processado, o indiciado, beleza? Então, essa questão aqui, a resposta é a letra C, porque isso aqui está errado. Vamos mais um ponto aqui, ó. Em se tratando, deve ser, né? Em se tratando de crime permanente, aplica-se a lei vigente no momento em que cessou a permanência, ainda que se trate de lei penal mais gravosa. Olha, essa situação aqui, você vai olhar assim, peraí, lei penal mais gravosa, isso aqui é Novatio Legis Impejus. A lei mais gravosa, lex grafiosa, né? E aí, vai aplicar, isso não está errado? Olha, é um pouquinho mais rebuscada essa assertiva aí, porque está na súmula 711 do STF, mas ela é cobrada assim. Seja crime permanente ou continuado, enquanto durar a permanência, e eu vou te dar exemplo, você vai entender melhor, se vier uma lei nova, ainda que prejudique, ela vai ser aplicada. Vou te dar um exemplo, sequestro. O sujeito arrebatou a vítima agora, certo? Daqui a 6 meses, e ele está em cárcere privado lá, segurando o sujeito. Enquanto ele estiver segurando esse sujeito, segurando a vítima, com a vítima em cativeiro, ele está em flagrante e está na permanência do crime. Ele está ainda cometendo o crime. É isso que o STF quer dizer. Não foi lá na ação ou omissão. Há ação e omissão durante tudo isso. No caso, a ação, porque é o crime de sequestro. Beleza? Então, se houver uma lei nova, vamos lá, vamos supor, sequestro, 20 anos de reclusão, ok? Ele está lá, sequestrando o sujeito, está com o sujeito no cárcere. Se sair uma lei dizendo, olha, crime de sequestro passa a ser agora de 30 anos, mesmo que a ação de arrebatar a vítima tenha sido feita antes dessa lei, que prevê 30 anos, mas ela saiu e o sequestro ainda permanece, vai aplicar 30 anos. Nesse caso, você não está em Novatio Legis Impejus. Essa lei vai ser aplicada. Nesse caso, se ela vier a melhorar, tudo bem, mas piorar também. Aplica as duas, tá certo? Seja em Impejus, seja em Melius. Aqui não tem essa, tá certo? Então, isso é para crime permanente e para continuado, que a gente vai ver lá na parte do artigo 71, se eu não me engano, tá? Do Código Penal. Que crime continuado, o sujeito pratica o crime uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele vai numa progressão, né, cometendo crimes da mesma natureza, com circunstâncias de tempo e lugar muito equivalentes, que dá a entender que um crime é uma sequência do outro, tá certo? É uma continuação dele, por isso que fala o nome de crime continuado, tá? É a súmula, se você for ler, súmula 711 do STF. Então, isso aqui está correto, vai aplicar sim a lei mais gravosa. Se cessar, ou seja, estourou o cativeiro, depois que estourou o cativeiro, o sujeito foi preso, saiu a nova lei? Aí não. Aí a gente estava em Novatio Legis Impejus. Aí não pode retroagir. Mas se sair, enquanto ele estiver no cativeiro lá, estiver cometendo crime, vai aplicar essa lei mais grave, tá certo? E aqui, a derradeira, no caso da abolício crimes, cessam os efeitos penais do fato praticado, persistindo os civis. Lembra? É isso. Se liga nessa situação, tá? Ele pode não trazer assim, ele pode trazer uma historinha, né? Se ele quiser complicar um pouquinho mais, ele pode trazer uma historinha, tá certo? Eu agradeço aí o pessoal que está assistindo. Se puderem e se gostarem da aula,
Se gostaram da aula, dá um like aí, ajuda a divulgar, se inscreve no canal. Aqui vem o número 21988645666. Você baixa o Telegram e entra no grupo Revisão Concurso. E aí eu te mando, se você quiser, eu te mando o material da aula. Você só especifica qual aula, qual o conteúdo, né, que foi bater, olha, aula 1, aula 2, sobre o assunto tal. E eu vou, à medida que for surgindo, eu vou respondendo e vou enviando para você, quando fizer a revisão dessa aula, você poder anotar aquilo que eu falei, tá certo? E debate aí, sempre com o código na mão, não vamos desistir, o concurso vai sair, tá certo? Ele, a prova, eu acredito que ela seja, sim, postergada, se já não foi, né, até o momento, eu não sei, mas ontem eu vi que o cartão seria divulgado dia 16, mas a prova é dia 16. Então, não sei para quando colocaram essa prova e se é que estenderam. De toda sorte, seria no próximo final de semana. Então, eu vou colocar o máximo de aula possível aqui para tentar exaurir esse conteúdo e vou ficar atento se estender ou não esse prazo. Não desanime, não desanime. Continue batendo o conteúdo, porque quando sair, você tem que pensar do lado melhor. Adiou, que chato. Só vai ser em janeiro do ano que vem. Não interessa. É mais tempo para você bater o conteúdo, e bata bastante. Revisão sempre, pelo menos 2 horinhas por dia. Tá certo? Um grande abraço. Obrigado aí por estar assistindo. E se puder, mais uma vez, dá um joinha, se inscreve no canal para divulgar melhor aí o trabalho. É gratuito, é bom. Vou estar fazendo, como eu disse, é para o meu irmão, imagina, para vocês também. Um grande abraço e até a próxima.